Eu acredito que quando a gente fala individualismo, não estamos dizendo de momentos que a pessoa fica só, que ela precisa para refletir, ou que ela precisa para ler um livro, aí é outra coisa. Nós estamos dizendo de momentos de alguma exclusão, interno, até falou assim, de uma doença, alguma coisa em que eu me abasteço o tempo todo comigo mesma, né? Eu não sou capaz de querer compartilhar ou dividir algo meu com alguém, ou querer a opinião de alguém também quanto àquilo que eu estou dizendo. Eu não me abro para relacionamentos. E isto tem crescido, como fazer, o lanche que é feito não se senta mais à mesa, a oração que às vezes se faz não é em conjunto, mas em família, o trabalho, cada um vai para o seu, não se encontra, é sol e lua, um sai de madrugada, outro começa de manhã, não encontra, não tem mais contato. Marido e mulher, né? Marido e Nossa, mulher. aí é um problema, porque se eles não se encontram, não se relacionam, esse casamento não permanece. Isso. Né? A gente está falando então que tem que ter aquele equilíbrio. Equilíbrio. Tem que ter o critério para você fazer as escolhas. Porque se você fizer as escolhas erradas, se a gente fala de internet, ele tem um ponto muito positivo, que ele vai fazer você interagir com N pessoas em qualquer lugar desse planeta. E tem o lado muito negativo, quando você parte por um lado que é ruim para a sua vida pessoal, onde você se destrói a si mesmo, você não interage com outras pessoas, você não consegue se comunicar com as outras pessoas, a não ser pela internet, ou seja, se comunicando. Você se fecha, é aquela coisa egocêntrica, né? A pessoa quer trazer todo o holofote para si mesmo. Ela se mostrar, às vezes numa roda de amigos, ela não consegue toda a atenção que ela gostaria. Mas ela senta ali, naquela rede social, ela consegue aparecer para todo mundo e colocar uma imagem, talvez, que não é dela, e ela apresenta ser uma coisa, diz ser uma coisa, e na verdade o mundinho dela se fechou nela mesmo, ela é aquela coisa egocêntrica, ela se fechou nela e não abre, não consegue ter um diálogo com as outras pessoas quando você fala de individualidade. Ela não consegue absorver amizades, ou seja, ela não consegue ir além do que ela percebe ao seu redor, ela se sente inferior, ou seja, ela começa a não compartilhar mais nada com ninguém. Ela se fantasia o mundo dela, né? Uma vez eu criei um e-mail e mostrei para as pessoas, falei assim, olha, eu vou ser o que você acha, o que eu estou dizendo para você. Eu vou dizer o que eu, dentro de um aspecto pessoal, um corpo malhado, e você vai achar que eu sou essa pessoa. E, ou seja, se fechar, quando você se fecha dentro de si, você não consegue mais expandir em nada. Você deixa de compartilhar, de dizer o que você sente, né? Aquela menina que participou aí, ela não consegue olhar para o pai e dizer, eu te amo, pai. Ela não consegue, de uma forma, talvez até abraçar o próprio pai ou a mãe, né? Porque ela se fechou, às vezes, em uma questão que já vem atrás. Não é que ela é egocêntrica ou que ela quer a sua atenção, mas ali na internet é mais fácil você escrever e dizer. Ou ela também pode te encrencar, né? Porque você pode dizer uma coisa que a pessoa vai entender outra. Você quer dizer que ama, mas ela vai entender. Não, ele está dizendo uma coisa que ele não fala comigo, ele está querendo, o que ele está querendo, né? Você vai partir para esse lado, talvez, de lançar uma ideia, porque na internet você não consegue expressar tudo que você quer dizer, você não dá para você ler. A gente vê algumas frases, se você pega um texto grande e coloca, ninguém lê. Se você coloca uma frase, a pessoa lê, mas ela pode ter várias interpretações. Ela pode ir para vários lugares, né? A pessoa pode entender que é uma coisa positiva e entender que é negativa. Né? Às vezes você fala assim, né, até eu me acostumar que era careca, porque eu só entendia quando eu olhava para o espelho e alguém chamava. Mas se alguém colocar uma frase e falar de careca, eu falo, pô, tá me denegrindo. Mas hoje, eu já vou olhar e falar, não, é brincadeira, né? Ou seja, mas a pessoa ela pode entender uma expressão totalmente errada que você não vai falar. Como eu já vi, eu já coloquei algumas expressões, fui falar uma vez sobre dança, e no conteúdo daquele negócio, e foi virando aquele negócio todo uma bola de neve, e o negócio foi, e a pessoa foi, às vezes, as outras foi interpretando por outro lado, que virou uma confusão. Ou seja, porque ali com o diálogo aqui, a gente pessoalmente, a gente conversando, batendo um papo, a gente dialogando, você vai e fala assim, não, você queria dizer era isso? Aí eu vou poder falar, não, você olhou para o outro lado, eu quero te dizer isso. Então, na hora, você consegue resolver a situação. Mas quando a gente vê que a pessoa do outro lado entendeu de uma forma, ela vai escrever um punhado de coisas, você vai rebater, você vai... Não tem o assunto resolvido na hora. Então, tem esse lado que é negativo, porque a gente aqui fica mais fácil. Você vai poder falar a verdade, você vai poder
expressar o que você está sentindo, e ali não, você pode mascarar um punhado de coisa. Então tem que ter realmente o equilíbrio das coisas, para poder a vida da gente estar ajustada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Oi. Como é que diante desse afastamento, você, aproveitando que você é um rapaz jovem, e colocou essa questão mesmo dos jovens e também dos adolescentes viverem no seu mundo, em particular, adolescente já é algo peculiar da idade, né? Eles já tendem a ficar mais isolados e tudo mais. Mas com essa oportunidade de internet, o menino agora entra para o quarto e conversa com todo mundo. Antigamente ele entrava para o quarto e o telefone rolava solto, né? Mas era 2, 3, não podia ser mais, porque a conta telefônica vinha e denunciava. Agora, porque já está no pacote toda a internet, né, e a liberdade de se falar com câmera, com tudo, hoje o menino não está sozinho. Ele está dentro do quarto sozinho, mas está ligado no mundo inteiro. Como que essa família pode administrar esse afastamento desse jovem da família? Porque às vezes da rede social e dos amigos dele, ele está até muito mais perto do que se imagina. Mas da família, dos contatos, dos valores morais dessa família, ele pode estar distante. Qual que é uma solução que a gente pode dar para quem está em casa? Eu já ia comentar sobre isso. Acho que eu não coloco a internet como vilão, como lado negativo. A internet só veio para trazer coisas boas. O problema é que as pessoas não estão sabendo usar. Na internet, para mim, não existe regra, não existe manual de etiqueta. Só existem 2 palavrinhas que, se souber usar, fica tudo legal, que é o bom senso. Se as pessoas tiverem bom senso com a internet, eu acho que tudo se resolve. E hoje, acho que a André, que é psicóloga, vai poder falar melhor que eu, mas eu acho que a culpa hoje, principalmente, são dos pais. Os pais têm monitorado os filhos? Tem visto histórico do que os filhos andam visitando na internet, as fotos que eles postam, o conteúdo que eles postam. Muitas vezes os filhos publicam lá e o pai nem vê, que coloca a palavra de baixo calão, coloca uma brincadeirinha de mau gosto com um colega da escola. Eu acho que a partir do momento que se tiver um acompanhamento mais próximo dos pais, eu acho que toda essa negatividade que a gente está falando aqui não vai haver. Eu não sei se eu sou meio da moda antiga, mas assim, quando eu criar minha família, eu tiver meus filhos, quanto mais tarde meu filho for inserido nesse meio digital, eu acho que será melhor. Se meu filho, com 16, 17 anos, começar a ter acesso às redes sociais, ele não vai ser careta, não. Para mim, eu acho que eu estou fazendo o melhor para ele, sabe? Você já é casado? Não, ainda Meninas, aproveitem, olha bem, oportunidade, um cara decente, centrado, mas vai criar seus filhos afastados de toda essa intromissão, entendeu? Aproveite. Alain Domingues, olha, anota aí, entendeu? Vale ressaltar que eu tenho namoro de 2 anos e meio. Não, desculpa, acabou tudo, você não tá mais aqui, quem falou? Não, desculpa, perdão a namorada aí, né? Que nem o colega ali citou. Você brilhou, querida, você é fino. Que nem o colega ali citou a questão do carrinho de rolimã, soltar pipa, porque é coisa mais gostosa que essa da infância. Não tem. Hoje eu também sou de interior, então a gente participou. Deixa eu trazer uma colocação aqui. Você falou assim do bom senso. Aí que entra a questão da colocação dos pais. Aí que entra o nosso problema, então, acho que a solução está aí. Se o filho começa desde cedo o acesso à internet, porque é cômodo para o pai, que está voltado para uma vida de negócio, de ganância, de dinheiro, de conquistas profissionais. E é muito cômodo ele deixar o menino, né, voltado horas e horas a fio no computador, ele tem a abertura para um mundo que ele não tem capacidade de absorver ainda. E aí ele não tem o aprendizado do bom senso. Porque ele não teve esse contato tete a tete com esse pai, com essa mãe, que o instruiu a polir, a peneirar, a administrar a informação que vem, a corrigir, meu filho, essa brincadeira que você fez com seu amigo não foi legal. Mas porque ele está muito no mundo dele e ele está assim, se achando realmente o responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias palavras, ele não tem noção dessa consequência adiante. E aí temos problemas nos relacionamentos. Quando eles se casam, eles querem ter o casamento que os pais dele têm, da moda antiga, né? Mas se relacionando e começando de uma forma diferente, que é pelo computador individualista, voltado cada um no seu canto. Isso se dirá que, quando casar, cada um num quarto ainda, com o seu computador, sua televisão ligada 24 horas. É questão da comodidade. O segredo está no acompanhamento e no limite. Os pais têm que aprender a colocar limite nas crianças, tempo de permanência do computador e o acompanhamento. Onde que está entrando, o que está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo até com a minha própria vida. Eu tenho 2 crianças, né? Ana Raquel com 9 anos e Samuel com 11 anos. Então, lá em casa, eles têm horário para a internet. E é, no máximo, 30 minutos que eu deixo. Minhas filhas, olha isso, eu estou boazinha com vocês. Presta bem atenção. Lá em casa é 30 minutos. E mesmo assim, eu verificando, ou meu esposo, no que é que eles estão mexendo. Fora isso,
Aí, às vezes, minha menina tá assim, mamãe, eu tô sem amiga no prédio, que a vizinha dela, que era da idade dela, mudou. Eu falei, então vai brincar de outra coisa, vai jogar jogo de tabuleiro, vai brincar lá embaixo de pegador com os meninos mesmo, já que não tá tendo menininha, mas vai se relacionar, porque se você ficar só dentro de casa, isso não vai ser bom. Ou então, às vezes, eu pego até coisas de artesanato, que quando ela está sozinha, não tem uma companhia, às vezes, da idade dela para poder brincar, para ela poder estar desenvolvendo habilidade com artesanato, com pintura, com artes, então, ou com música, né? E agora está fazendo violino, então eu falo assim, vai tocar, vai brincar com as bonecas, vai mexer com artes, para você ter outros aprendizados além desse. O que a pessoa não compreende, Andréia, é que quando você põe esse limite para esse filho, desse mundo individualista, meu filho, não, você tem um limite para você ficar voltado só para você mesmo. Você contribui com essa pessoa nos relacionamentos futuros dela. Então, ao invés de falar assim, eu estou cerceando a liberdade do meu filho, não, você está instruindo para que ele dê conta de administrar relacionamentos futuros e pessoais. Na verdade, é para ele dar conta de se relacionar, né? Usando a palavra relacionamento, assim, eu acho que é um grande diferencial do assunto, porque, como a gente comentou, na individualidade, você cria, você também aprende, você faz muita coisa. Mas se a gente for ver dentro da igreja, a gente é um corpo, cada um tem sua participação dentro de um corpo, cada um tem seu membro. As juntas, para o corpo se locomover, para ele andar, é o relacionamento. Então, ou seja, se a gente pega isso e traz para o nosso mundo, profissional, estudante, ou seja, qualquer pessoa que se relaciona, ele está na frente, porque ele consegue se locomover melhor. Quem não se relaciona, eu vou dizer assim, quem se relaciona pode estar se locomovendo a 10 e quem não se relaciona está se locomovendo a 5, vamos assim dizer, de velocidade. Então, acho que a palavra relacionamento, ela é um plus, ela é um adicional realmente. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Aprendizado.